Shalom a todos, bom dia. Pastor Ivaldo, o senhor poderia iniciar fazendo uma oração? Shalom, vocês estão me Bom ouvindo? dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Shalom. Shalom para todo mundo. Quarta-feira de vitória. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela noite que tu nos deste de descanso. Como é bom, Senhor, deleitarmos nos teus braços, Deus. A gente acorda tranquilo, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor que cuida de nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos por esse momento que, ó Deus, adentramos esta sala de oração, aonde, Deus, cada um de nós temos as nossas necessidades para colocar diante de Ti, Deus. Cada um de nós temos a nossa gratidão para dizer para Ti muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa salvação. Ó Deus, foi ali na cruz do Calvário que, ó Deus, tu pagaste o preço do nosso erro, Deus, do nosso pecado. Somos gratos a ti, Senhor Jesus. Por isso nós falamos com Deus em teu nome, porque tu foi o nosso intercessor, tu és aquele que tem intercedido por nós, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque tu tens sido nosso advogado, tem nos defendido, Deus. Se não fosse a tua presença gloriosa, Jesus Cristo, eu não sei o que seria de nós, não, mas o teu amor, Senhor, é tão grande pela humanidade, Deus. Somente, Senhor, a tua presença que nos satisfaz. Por isso, nos abençoa nesta manhã, Deus. Abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, ó Deus, neste grupo de oração, manhã com primícias, ó Deus. É a primeira coisa que fazemos antes de qualquer outra coisa, Deus, é falar contigo, é te agradecer, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que tu enviaste para nos salvar, nos libertar e nos transformar, Senhor. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Ah, Pai querido, Paizinho amado, agora, Deus, estamos aqui. Cada um de nós, Senhor, temos as nossas necessidades. E não interessa falar com ninguém, Senhor, porque ninguém pode nos ajudar. Oh Deus, o homem é limitado, Senhor, não tem mais nenhuma razão por que nós pedirmos favor ao homem, Deus. Tudo que nós passamos, todas as nossas necessidades que temos, só interessa a Ti, meu Deus, porque Tu és o Deus que se compadece de nós, um Deus que olha para a terra, Senhor, com um olhar de misericórdia e de compaixão. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer, agradecer pelas nossas famílias, nossos filhos, Senhor, aleluia. Ó Deus, os cônjuges, Senhor, precisam ser, Senhor, abençoados por Ti. Por mais cuidado que as esposas têm dos seus esposos, nunca é o suficiente, Senhor. Só Tu mesmo é que pode trazer, Senhor, a razão maior deles poderem estar felizes e alegres, ó Deus. Se tem algum triste, alegra o coração. É manhã de alegria. É manhã, Senhor, de regozijo na Tua presença. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Vem abençoar a nossa liderança, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, cada um dos nossos estados brasileiros.
seja Brasília, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belém do Pará, não importa onde tu vais derramar a tua bênção. O importante é que as pessoas entendam que tem um Senhor, Criador de todas as coisas, que abençoa seus filhos e que ainda chama a criatura para se tornar filhos, Senhor. Por isso nós queremos te louvar, tributar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Repreendendo o mal, Senhor, que o adversário tem colocado sobre a terra, Deus. Mal que tem sido, Senhor, alojado no corpo humano, Senhor. E muitas das vezes a ciência, como já disse, é limitada e não pode muitas das vezes descobrir. Mas tu és o Deus que desfaz aquilo que o adversário faz. Joga por terra, Deus, todo o mal que o adversário lançou sobre a terra, Senhor. Pai de amor e bondade, muito obrigado, Deus, porque tu, apesar da nossa pequenez, tu ainda nos ouve, alabachai, tu ainda, Senhor, tem tido misericórdia de nós, Senhor, porque existe um povo, existe um grupo seleto que busca a tua presença, meu Deus. E nós estamos aqui como intercessor deste povo, pedindo ao grande intercessor Jesus Cristo que coloque diante da tua presença as nossas necessidades. Por isso, Deus, muito obrigado por esse momento de oração. Muito obrigado, Deus. Que nós tenhamos, Senhor, ó Deus, a sensibilidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Que possamos, Senhor, ter a sensibilidade de nos alimentar da tua palavra, Senhor. A palavra, ó Deus, que redime, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra, Senhor, que nos dá direção, a palavra que nos abençoa, é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Oh, palavra gloriosa, que chegou dentro da minha vida e me transformou. Que palavra linda, palavra de verdade, palavra, Senhor, que movimenta, Senhor, a nossa vida e nos mostra a direção certa. Por isso, Senhor, queremos ter atenção para a tua palavra nesta manhã, que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Esta é a oração inicial que fazemos neste grupo desta manhã, do dia 22 de outubro de 2025, registrado nos anais celestiais, Senhor. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoado seja cada um de vocês, viu? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ivaldo. Deus é muito bom sobre nossas vidas. Bom dia, shalom a todos. Hoje nossa sala é a nossa quarta em que nós meditamos sobre intercessão. É uma sala de intercessão e uma sala que eu lembro da minha mãe quando ela falava sobre interceder. Ela sempre falava para mim que oração é uma conversa com Deus. E eu aprendi com a minha avó, com as irmãs, depois que eu soube, né? Tem cursos de intercessão, enfim. Mas a intercessão é um lugar em que nós nos aproximamos de Deus e que onde é gerado milagre na nossa vida. E eu tenho certeza que nessa manhã o Abba nos reuniu aqui e ao nós estarmos reunidos em nome de Jesus, tenho certeza absoluta que o Pai já está a nos ouvir. E na palavra de Deus existem tantos exemplos de intercessores, tantos exemplos de pessoas que perseveraram, tantas pessoas que testemunharam o milagre
através da oração, da intercessão. E como é bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de relembrar os feitos de Deus na vida dos nossos irmãos que passaram por momentos totalmente desafiadores, mas oraram, persistiram. E uma dessas histórias é a história de Ana, uma história muito conhecida, que está lá em 1 Samuel, mas é a história de uma mulher que persistiu, que não desistiu, porque o milagre na vida dela nasceu com no limite, no limite da esterilidade, no limite da rejeição, no limite de, da vergonha. Naquele cenário, foi o cenário em que Deus se achou graça de cumprir o que o desejo do coração dela. Porque o desejo do coração de Ana, que ela intercedia tanto, também era o desejo do coração de Deus. Eu já quero orar. Pai, Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos reunidos aqui, nessa sala de intercessão. E eu quero clamar a Ti, Pai, que Tu nessa manhã, Paizinho, que Tu venha, Senhor, a ouvir o nosso clamor. Porque quando o homem chega no seu limite, nós sabemos que Tu aparece com o milagre. O limite de Moisés foi o mar e Tu abriu, Paizinho. O limite de Daniel foi a cova e Tu fechou a boca daquele leão. O limite de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Paizinho, era aquela fornalha. Mas eles passearam lá e eles não se queimaram. O limite, Pai, de Ana, era a esterilidade. E Tu abriu a madre dela. Tu abriu o ventre dela. Tu gerou, Pai. Tu exaltou a Tua filha. Tu deu testemunho e testificação da perseverança de quem tem fé, de quem intercede, de quem ora, Pai, de quem clama a Ti. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que se encontra aqui nessa sala de oração. Tu sabes, Pai. Tu sabes qual é o limite da Silza. Tu sabes qual tem sido o limite da Cíntia. Tu sabes qual tem sido o limite, Pai, da Edna, da Eudslaine, da Gláucia, da Cris, da Eunice. Pai, Tu sabes, Pai, qual tem sido o limite do pastor Ivaldo, qual tem sido o limite da Líria, da Neide, Pai, da pastora Olívia, da Rosa, da Rosana. Tu sabes, Pai, qual tem sido o limite de cada um. Mas eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, a perseverar. E que nessa manhã, Pai, um dia tão pontual, uma sala tão pontual, que é uma sala em que nós estamos intercedendo, Pai, que possa se gerar milagre. Assim como naquele dia, Senhor, Ana, desde que ela recebeu o milagre, nós cremos, Pai, no Teu poder de gerar o Teu milagre sobre as nossas vidas. Porque Tu sabes, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes como nós estamos. Talvez nós já estamos falando que estamos no nosso limite, mas Tu sabes que nós conseguimos ir mais um pouco. Mas também, Senhor, se Tu sabes, Senhor, que nós já estamos realmente no nosso limite e que nós não podemos ir nem mais uma milha a mais. Por misericórdia, Pai, gera hoje nessa oração, nessa sala de intercessão profética, esse milagre sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, o Teu nome será glorificado. Paizinho, eu quero te pedir que envie os Teus anjos estratégicos sobre a minha casa, sobre a minha vida, e que do alto, Senhor, venha a revelação daquilo que Tu tens, Senhor, para falar conosco nessa manhã. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que nessa manhã seja uma manhã de milagres, seja uma sala, Senhor, de intercessão e de milagres sobre a nossa vida, que seja uma sala de intercessão profética, em que nós oramos, Tu nos revela e os milagres aconteçam, e o mais importante, o Teu nome, Pai, seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Lá em 1 Samuel, vai contar a história de Ana, que o milagre dela nasceu no limite da vida que ela inventava. Tem uma, uma passagem que fala: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares. Olha que forte. Sabe, queridos, quando nós chegamos no nosso limite, Deus ele aparece com um milagre. Isso ficou muito forte e latente em mim. Hoje, enquanto eu orava, pedindo ao Espírito Santo que ele me guiasse nessa sala, para saber o que nós iríamos falar. E o Espírito Santo me trouxe muito forte e trouxe a história de Ana. Quando o homem chega no seu limite, desaparece com milagre. E a história de Ana é justamente isso. Deus apareceu com um milagre na vida de Ana. Uma mulher que simplesmente tinha, como o seu esposo Eucana falou, ela tinha tudo, mas ela não tinha gerado o milagre na vida dela, que era Samuel. Ela tinha um desejo, o desejo de ser mãe, o desejo de gerar, o desejo de falar assim: eu sou mãe de alguém, mas ela não podia gerar. Mas de um lado, ela não podia gerar, era amada pelo seu esposo, mimada por ele. Mas a Bíblia vai dizer que Ana, ela tinha uma mulher que morava com ela e que tinha aquilo que Ana tanto queria, que era Penina. Penina tinha vários filhos, mas a Bíblia vai dizer que lá já no versículo 7 de 1 Josué, ou de 1 Samuel, todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. A cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Vivia, viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor. Novamente, depois voltaram para casa
em Ramá. Eucana teve relação com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e lhe deu o nome de Samuel, e disse: Eu o pedi ao Senhor. Que passagem linda, que passagem linda e que exemplo lindo de intercessão, exemplo lindo de persistência. É a história de Ana, é a história de que ela chega no limite dela, mas o milagre nasceu justamente nisso. O fato de ser estéril por anos, sofrendo humilhação, rejeição, silêncio. Imagina você ter uma pessoa dentro de casa que ri de você. Quantos que estão aqui que têm causas que já já nós vamos colocar os pedidos de oração? E quando eu começar a perguntar qual é a sua necessidade, qual é a sua causa, você vai colocar. Agora imagina ter uma acusadora sempre lembrando de forma direta ou indireta que aquilo que você tanto quer você não tem. E era assim a vida de Ana. E é nítido. Eu fico imaginando se a Bíblia diz que o lugar que era para ser feliz, né? Afinal elas estavam indo adorar, orar um tempo lá no templo, mas Ana nem comia. Estava numa tristeza tão profunda. E hoje na nossa vida, talvez na nossa casa não seja Penina, mas ou às vezes pode ser outra pessoa, mas não é a pessoa, é Satanás. Satanás ele vem na nossa vida querendo nos acusar, querendo nos apontar os insucessos, apontar muitas das vezes algo que nós batemos na porta, mas as coisas não acontecem, que às vezes nós oramos, buscamos, intercedemos, acordamos às 6 da manhã, acordamos às 3 da manhã, estamos sempre orando, fazendo aquilo que nós entendemos que da parte do Senhor é o que nós vamos receber do alto. Mas mesmo assim, vem essa opressão. Mas se entenda que se Ana, ela, no limite dela, ela encontrou o milagre, mesmo que você esteja passando por algum limite, porque muitas das vezes essa manifestação de opressão, ela vem ou na batalha na mente, com pensamentos, com anseios, com o excesso do futuro, com o excesso do passado, com a incerteza do agora, ou muitas das vezes não vem dessa forma. Muitas das vezes vem com, literalmente, com essa opressão maligna. Eu quero que você imagine mesmo como que Ana se sentia. Porque quando nós lemos a palavra, por mais que venha a revelação, é muito bom nós nos colocarmos, ter essa empatia, de nos colocarmos no lugar de Ana e ficar imaginando aquele cenário, o cenário de uma mulher carregada de opressão, que por mais que tivesse o esposo que a amava, que provavelmente cuidava muito, muito bem dela. Até fico imaginando a cena de Elcana mimando Ana muito mais do que Penina. E Ana provavelmente sendo um doce de pessoa, mas mesmo assim tinha aquela opressão e ainda o cenário não era favorável, porque a sociedade lembrava a Ana que ela não era mãe, mas Penina também lembrava. E como deveria doer para Ana. Mas quando nós persistimos, assim como Ana, nós aprendemos muito sobre essa persistência de não olhar para o nosso limite, de não olhar para as dificuldades e persistir. E eu já quero te perguntar, qual é o limite da sua vida? Qual é o limite? Porque o limite de Ana era a esterilidade, mas foi o suficiente para gerar milagre.
Mas quando nós intercedemos, quando nós falamos, Pai, o meu limite é até aqui. Eu não consigo ir mais. Eu não consigo. Eu não consigo fazer mais nada. Mas eu creio, Pai, que através da intercessão, da oração, do poder de orar, do poder de persistir, Pai, em oração, Espírito Santo me dá força. Porque se o limite de Daniel foi a cova, e mesmo assim os leões não tragaram ele, Pai, olha para mim, eu não aguento, porque tem situações aqui e algo que o Senhor me revela nessa manhã, que tem pessoas aqui que estão no seu limite, limite realmente. Não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. Está como salmistas, salmista que fala assim, eu estou elevando os meus olhos para o monte, porque eu elevo e realmente eu não vejo nada. Eu sei que o meu socorro vem do Senhor, mas eu não sei qual é o próximo passo, nem o que eu vou dar no dia de hoje, que é a quarta-feira. Mas o Senhor veio aqui para nos lembrar que através da nossa oração, Ele se manifesta e que o poder dele se manifesta no milagre. Porque Ana, ela chegou ao seu limite e ela não fugiu da dor. E você está aqui. Você chegou no seu limite, mas você não fugiu da dor. Você se encontra nessa oração. Você se encontra nessa sala de intercessão. Mas é justamente nesse lugar que o Senhor tem nos trago para nos dar uma injeção de ânimo. Dizer assim, vai em paz para tua casa, porque eu serei contigo. E justamente isso o Senhor nos trouxe hoje para te falar assim, ei, você chegou no seu limite, mas eu tenho um milagre para você. Eu estou ouvindo a tua oração. Continua a clamar, continua, porque quanto mais você intercede, quanto mais você ora, mais eu te dou forças para você esperar o teu milagre. Porque Ana, uma coisa que nós precisamos entender é que ela não apenas orou, ela intercedeu, ela entrou num nível de oração tão profundo que nem conseguia mais falar, só seus lábios se moviam. Ao mesmo tempo que a palavra até fala, né, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele momento de oração que Ana, ela foi literalmente, foi uma oração intercessora, movida pelo Espírito. Não apenas o pedido, mas o clamor que nasceu da alma. Porque quando a dor é levada ao altar com fé, quando nós levamos, ela se transforma em uma oração que move o céu, que movimenta o céu ao nosso favor. E essa é a manhã. Essa é a manhã que o Senhor nos concedeu. Esse é o presente. Esse é o tempo que o Senhor tem nos dado para mover o céu em intercessão, em clamor. Porque Ana, ela transformou o limite em propósito. Quando ela fez um voto, ela falou assim, Senhor, imagine você ter algo que você quer tanto, que você chorou, que você foi humilhado, que você foi rejeitado. Mas você chegar diante do Abba e falar, se tu me der, eu edificarei a ti. Eu o dedicarei a ti. Porque ela entendeu que o milagre não seria apenas para ela, seria para o reino. Ela entendeu. Porque quantas das vezes que ela foi ali naquele templo e alguém que estava dedicado ao Senhor, com certeza, de alguma forma, mesmo que ela não podia entrar, mas de alguma forma, o ajudou. A ajudou. Uma coisa que eu quero que você entenda, querida,
Deus, ele nunca desperdiça uma dor entregue a ele. Nunca, nunca. O que nasceu da esterilidade de Ana se tornou voz profética para uma nação. Você tem noção que talvez hoje você está passando por tantas coisas. Talvez esterilidade nas finanças, esterilidade, talvez você que ora pedindo um casamento, talvez você que ora pedindo uma cura, talvez você que ora pedindo pela restauração da sua família, pelo seu relacionamento com seus filhos. Já parou para pensar que desse pedido de intercessão, desse clamor que você tem, desse pedido de oração, dessa intercessão que você tem, o Senhor está gerando um milagre que não é apenas para a sua vida, mas para impactar uma geração, para impactar gerações. Porque quem diria, Ana jamais imaginaria que o seu clamor, que a sua dor ficaria guardada, gravada, escrita na história. E que mais de 2000 anos depois, muito mais, nós estaríamos falando dela. Homens estariam sendo chamados de Samuel, porque alguém se posicionou, está na brecha, a clamar. Por isso que, depois de anos de silêncio, a palavra vai dizer, e o Senhor se lembrou de Ana. E daí depois fala, e ela concebeu e deu à luz um filho. Ninguém mais acreditava que ela em Ana. A Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas não importa. O que importa é que foram anos de humilhação. Ninguém mais acreditava. Quantos anos será que a Eucana e suas esposas e vinham ali do templo? Mas, quando ninguém mais acreditava, Deus apareceu com milagre. A mesma mulher estéril se tornou mãe de um profeta. Mãe de um profeta. Porque Ana, ela é o retrato de alguém que orou até o impossível se tornar realidade. Ela chegou ao fim das forças, mas literalmente o início do poder de Deus começou no altar da intercessão dela, no altar da dor, se transformou não o altar da dor, o cenário da dor se tornou um altar de intercessão, de clamor. E ali, o Abba fez um milagre sobre a vida de Ana. E é justamente isso que nós aprendemos, que o limite não é o fim. Eu vim aqui para dizer para você, nessa manhã, do dia 22/10/2025, inclusive eu prego até para a minha vida hoje, que o limite, né? Que o limite na minha vida, que o limite na sua vida, que o limite na sua vida, Cris, que o limite, Zahri, na sua vida não é o fim, que o limite, Kellyanne, na sua vida não é o fim, que o limite no cenário que você se encontra, Líria, não é o fim, que o limite, Neide, que você se encontra não é o fim, Pastora Olivia, o limite que você está enfrentando na sua vida não é o fim, Rosa, Rosana, o limite da vida de cada uma não é o fim, Val, o limite na sua vida não é o fim. Valéria, não é o fim o limite. Gilvanda, o limite na sua vida não é o fim. Fran, Eudislaine, Edna, Cíntia, não é o fim o limite na vida de vocês. Cíntia Amorim, não é o fim o limite na sua vida. Silvia, Silsa, não é o fim. É o ponto de encontro com Deus. É o ponto de encontro com Deus na nossa vida. Assim como foi na vida de Ana. Quando ela chegou ao fim de si mesma, ela encontrou o mover do Abba.
E a intercessão é a ponte entre a dor e o milagre. O milagre nasce a intercessão. Gera milagre, gera propósito. Porque Samuel não foi apenas uma resposta pessoal de Ana, foi uma resposta para uma geração. Você tem noção de que a sua, o motivo que você ora hoje, que você intercede hoje, poderá se tornar a resposta para uma geração? Deus se lembra de quem ora no secreto, sabe? Essa sala de oração geralmente dá 30, 31, quando está muito 40. Estamos aqui de segunda a sexta. Há salas específicas, né, na última sexta-feira do mês. Temos as janelas de oração. São momentos pontuais, são momentos em que nós, enquanto corpo de Cristo, nós concordamos em unidade, oramos, intercedemos uns pelos outros. Não estamos reunidos com milhões de pessoas, né? Essa sala mesmo começou com 14 pessoas. Eu até esperei um tempinho a mais, porque no início só tinha 7 pessoas aqui. E foram chegando, chegando. E, sabe, mesmo se tivesse, né, tendo mais um para concordar, glória a Deus. Mas, sabe, nós estamos aqui, sem muitos holofotes, sem milhões de pessoas. E se tivesse, glória a Deus, seria maravilhoso ter 10 milhões de pessoas orando. Glória, nossa, ia ser bênção. Mas o cenário que Deus nos dá hoje, nesse momento, é que nós somos um exército que clamamos por família. Mas um exército em que não tem milhões de pessoas nos vendo guerrear, não tem milhões de pessoas, milhares de pessoas nos vendo interceder. Quantos que chegam aqui, que clicam no link, que muitas das vezes ainda está deitado, mas não está só cansado, ainda acorda cansado, acorda com a mente cansada, com a mente turbada, mas está aqui, nós estamos aqui, sem holofote nenhum, com o único intuito: bater na porta do Abba, intercedermos por essa nação, por nossas famílias. E no secreto, nesse secreto dessa sala, é onde o Pai nos encontra, é onde o Pai nos leva para um novo nível, sem holofote. Mas o que é gerado aqui no secreto poderá se tornar uma resposta para uma geração. E toda essa nação vê, toda essa nação vê, toda essa nação glorificar o nome de Deus através do que Ele está fazendo nas nossas vidas, das 6 às 7h30, nos portais de oração. No momento que nós oramos, no momento que estamos a clamar. Porque o milagre nasce da intercessão e gera um propósito. Deus, ele se lembra de quem ora no secreto. Olha que forte. E o Senhor se lembrou de Ana. Esse é o resultado de oração fiel, feita no limite. E eu quero, já que você coloque o seu pedido de oração, porque nós vamos orar. Qual é o limite que você tem enfrentado? Qual é o limite da sua vida? Porque eu tenho certeza que o Abba, Pai, o nosso Abba, ele, assim como ele ouviu, porque foi ele. Você tem noção? Você já parou para pensar? Você já parou para meditar
que o mesmo Abba que abriu o mar, que abriu o ventre daquela mulher, nós estamos falando de esterilidade em uma época que talvez Eucana já tinha feito o que fosse, talvez tomado, né, se eu puder conjecturar ou falar, talvez olhando para um cenário, porque tem pessoas que fazem de tudo, né, para poder realmente engravidar, né, dentro das possibilidades das finanças, né? Talvez Elcana já tinha levado Ana no médico da época, né? Na pessoa que talvez indicou uma erva, indicou aquilo para ela, isso, aquilo. Talvez Ana já tivesse feito de tudo, procurado com os seus recursos, com o seu limite. Se ele tivesse um parente que fosse igual ao meu pai, que indica garrafada para tudo, de mato, faz isso e aquilo, talvez sim. Até porque os antigos faziam isso muito, né? Mas enfim, talvez Ana já tinha feito de tudo. Porque se a Bíblia diz que no tempo de Jesus, aquela mulher que se encontrava com fluxo de sangue, ela já tinha feito de tudo, gastado tudo, e não resolveu o problema. Tenho certeza que o que ele pôde fazer para aquela mulher, para conceder o desejo que ela. É nítido ver que não era nem tanto de Eucana, era mais dela do que dele. Ele tem certeza, porque ele amava, era nítido ver. Em poucos versos nós vemos o amor de Eucana por Ana. E, mesmo assim, nada aconteceu. Mas quando ela encontrou, no cenário da dor, mas ela construiu um altar de adoração, de intercessão. Mesmo diante da dor, o milagre aconteceu. E é muito forte isso. Nessa manhã eu vejo e sinto muito forte o meu espírito, que é uma sala de intercessão profética. É uma sala em que nós vamos clamar, nós vamos bater a porta, nós vamos bater na porta, nós vamos clamar ao nosso Abba Pai. Vamos clamar assim como Ana clamou. Eu vou fazer uma oração aqui e eu vou pedir para o pastor Ivaldo, depois que eu terminar de orar pelos pedidos de oração. Eu vou fazer uma oração primeiro, chamando para esse tempo, para esse lugar. Depois eu vou passar para o pastor Ivaldo orar pelos pedidos de oração. Pai, nos colocamos diante de Ti. Tu sabes qual é o nosso limite, Pai. Paizinho, mas assim como o limite de Ana era a esterilidade, era a rejeição, era a vergonha, Pai. Mas Tu apareceu com milagre sobre a vida dela. Pai, eu quero te pedir que, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nosso Abba, Tu que construiu, Pai, Tu que fez todas as coisas. Pai, enquanto estou aqui na minha casa, eu escuto pássaros cantando. Foi Tu que desse fôlego de vida para esses pássaros. Eu escuto também, Pai, a força da natureza, Pai. Eu escuto os ventos. Foi Tu que desse uma ordem, Pai, para que os ventos eles pudessem passar. Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus, Pai, que Tu ouça, Pai, a nossa oração, que Tu ouça o nosso clamor, Paizinho. Tu sabes, Senhor, qual é o nosso limite, mas eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela vida de cada um aqui. Pai, eu já quero te pedir, porque Ana, ela não se deixou é, 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 limitar-se, literalmente. Ela não se paralisou diante das afrontas de Penina, diante da, da afronta de Penina, não, Pai. Ela persistiu. E eu quero já orar e colocar diante de Ti cada um que se encontra aqui, Pai, que talvez está sendo afrontado de forma direta ou indireta pela Penina, Pai, com acusação, com um cenário de para que orar, para que fazer, se Deus não aparece. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus
toda seta de Satanás, Pai, que vem indo diretamente, Senhor, na nossa identidade de filhos, Pai. Eu quero repreender em nome de Jesus. E eu quero clamar a Ti, Pai, porque Tu não nos desse um espírito de temor, mas de ousadia. Eu clamo a Ti que nessa manhã haja ousadia de espírito, assim como Ana, ela foi ousada. Aquela mulher, ela estava com dor, Pai. Ela estava sim, mas ela foi ousada o suficiente de não ligar se as pessoas fossem a ver, chorar, se fosse ver ela se debruçar na tua presença, de ser, amado Deus, ela não se atemorizou, mesmo quando o homem, o teu homem, né, levantado por ti, olhou para a vida dela, olhou para ela e achou que ela estava louca, ela não se calou, ela falou apenas o que estava sentindo, falou que ela não estava louca, não estava bêbada, ela estava com muita dor na sua alma. Pai, que nós possamos ser ousados, mesmo no cenário da dor, mesmo quando ninguém entende porque nós estamos intercedendo, porque nós estamos clamando, mas que nós possamos persistir. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu te peço que em nome de Jesus, cada um que se encontra aqui, essas 24 pessoas, Pai, tu sabes qual é o limite de cada um, mas eu sei, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã haverá milagre através da nossa intercessão, haverá milagres porque nós cremos que em nome de Jesus, o teu Espírito, Jesus, está aí intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, e eu sei, Paizinho, que nós vamos orar, o teu filho vai orar pelos pedidos de oração, e Senhor, nós cremos que esse é o dia propício para haver milagres sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, e o teu nome será glorificado. Por isso eu quero te pedir que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sela, Pai, nesse ambiente, nesse momento. Pai, eu sei, eu vejo e eu já profetizo aquilo que tu me mostra, que esse, o dia de hoje é um dia de milagre, é um dia que nós iremos interceder, mesmo no nosso limite, e tu gerará um milagre, e através do nosso milagre, as gerações serão tocadas, as gerações serão tocadas, e o teu nome será glorificado. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Pastor Ivaldo, vou pedir para o senhor orar pelos pedidos do chat. E eu já quero, não vou nem fazer pedido no chat, eu já vou fazer um pedido de oração por mim, fazer um pedido de oração por minha vida, por minha saúde, pela vida do meu esposo, pela, pela essa nova fase que meu esposo está entrando profissionalmente. E eu tenho certeza e fé para crer que, através das nossas orações, o nosso Abba vai entrar na minha casa com poder, com glória e vai gerar um milagre que eu irei contar para essa geração. E eu creio em nome de Jesus, por isso eu já peço essa oração. E você já pode colocar o seu pedido de oração, que o pastor Ivaldo vai estar orando. E vamos crer que nesse limite da nossa vida é o ponto certo de Deus fazer um milagre. Se você quiser, não só coloque o seu pedido, mas também se você tem alguém que você sabe que está no limite, coloque. Vamos em unidade crer que o Abba nos escuta e que ele vai no tempo certo gerar um milagre através da nossa intercessão. Pastor Ivaldo? Cíntia, você pode orar pelos pedidos de oração enquanto o pastor Ivaldo chega? Talvez ele dê uma saidinha. Cíntia Mota. Acho que tá as duas Cíntias aqui, né? Bom dia, Índice. Eu estou me ajeitando para ir para a reunião de oração na capela que o pessoal está me esperando. E eu estou sem óculos aqui, eu não consigo ver Tudo o bem, que está tudo bem. escrito. Desculpa. Não, sem problema. Rosana, você consegue orar?
Amém. Então eu vou orar. Glória a Deus. Pai, diante da tua presença, nós nos encontramos aqui. E eu quero colocar, Paizinho, cada pedido de oração. Cada pedido de oração, Pai. Quero colocar diante da tua presença a vida da Cíntia Mota, que daqui a pouco está indo lá naquela capela. Pai, em nome de Jesus, que tu possa ir ao encontro da tua filha lá em Maringá, acampar os teus anjos ao redor dela, que tu possas dar discernimento, sabedoria, e que tu possas abrir os olhos espirituais da tua filha, e que ela mesmo falou que sem os óculos físicos ela não enxerga, mas eu quero te pedir que o teu Espírito Santo abra a visão dela, e que dessa manhã ela possa ser usada por ti onde quer que ela passar. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser essa voz que clama, que ora e que através da vida dela, muitas pessoas, Pai, naquele lugar e onde ela passar, sejam alcançadas. Paizinho, eu quero colocar também o pedido de oração da Cíntia Amorim. Pai, o limite dela hoje é as finanças e o casamento dela. Mas eu sei, Paizinho, que para ti nada é impossível. Por isso eu quero te pedir pela vida da tua filha, pelo pedido de oração da tua filha. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que a vida dela se torne um milagre, que o testemunho no casamento, nas finanças se torne um milagre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai ao encontro da tua filha, tudo que leva o nome e o sobrenome dela, Pai. Pai, eu quero colocar, em nome de Jesus, a vida da Silza e o pedido de oração da tua filha. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, porque o limite que ela hoje olha e que ela encontra, Pai, é a salvação da família dela. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Pai, para Ti nada é impossível. Que Tu possas, Pai, entrar um a um e que nessa manhã, Espírito Santo, Tu possas já ir convencendo cada membro da família da Tua filha da verdade que cura, da verdade que liberta, da verdade que traz restauração. Pai, eu quero orar e quero colocar o Teu filho Ezequias, que vai passar, Pai, por um processo cirúrgico às 10 horas da manhã. Pai, vai ao encontro do Teu filho, que aquele médico que vai operar a próstata do Teu filho, que ele possa, em nome de Jesus, ser conduzido por Ti. Pai, nós cremos também que se Tu quiseres ir lá e já operar uma cura mesmo na próstata do Teu filho, nós cremos sim no Teu milagre. Pai, que para Ti também não é impossível, não. Quero te pedir que Tu envie os Teus anjos, que Tu dê paz para Ezequiel, que ele possa sentir a paz que excede todo entendimento. Se realmente for necessário ele passar por esse procedimento, que Tu possas conduzir o médico, o anestesista, que toda a área do hospital que o Ezequiel esteja, Pai, possa passar por essa e ser inundado pela Tua presença de milagre, de paz, da paz que excede todo entendimento. Pai, eu coloco em nome de Jesus a vida da Cris. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu também, Senhor, vá ao encontro da Tua filha, da saúde da Tua filha. Pai, em nome de Jesus, queremos repreender agora toda dor física e toda dor que também não é só físico, mas também é de cunho espiritual sobre a vida da tua filha. Nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero clamar. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu vá ao encontro da tua filha. Eu quero declarar cura. Cura sobre a vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, o pedido de oração da Keliane, Pai. Pai, Tu conheces a vida da tua filha. Tu conheces, Pai, o qual é o problema de saúde, Pai, que a tua filha ela está tendo. Mas eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, que Tu vá ao encontro, Senhor, das articulações da tua filha e que Tu gere, Senhor,
o milagre desinchando, desinflamando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se manifesta, Pai, com teu poder sobre a vida da tua filha. Eu quero declarar cura. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus cura sobre as articulações. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero orar pela vida, Senhor, da família da Keliane. Eu quero te pedir que cada membro daquela família que tu conhece, que tu vai ao encontro, que a tua misericórdia, que o teu poder, Senhor, nosso Abba, vá, Senhor, ao encontro da tua filha. Pai, eu quero te pedir, Senhor, tu conheces a Keliane, tu sabes o que ela precisa. Pai, mas enquanto eu oro por tua filha, algo que foi muito forte ao meu espírito, que por mais que ela sinta dor nas articulações, mas tem algo, Senhor, que faz com que ela, quando ela se mova, se movimente e doa. Eu sei o que é ter dor nas articulações, Pai, mas não é só essa dor física, Pai. Pai, eu vejo que algo, Senhor, tem feito com que é algo que não é da tua parte. Por isso eu quero repreender agora, Pai, tudo aquilo que não provém de ti sobre a vida da Keliane, que tem feito com que quando ela se movimente, faça com que ela sinta dor. Eu quero repreender agora na autoridade do nome de Jesus todo mal sobre a vida da tua filha. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero profetizar, assim como, Pai, aquele profeta profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida da Keliane, que haja movimentação em nome de Jesus, Pai, que haja movimentação, que o teu Espírito Santo guie a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Rabassa, que haja movimentação, Pai, sobre a vida da tua filha, naquilo que ela precisa, tanto na saúde quanto na família, mas também nas outras áreas que ela nem sabe que ela precisa. Mas eu oro agora, Pai, e em nome de Jesus eu declaro um novo tempo sobre a vida da tua filha, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, a vida da Gilvanda. Eu tenho certeza que o limite da Gilvanda, Pai, é a saúde dela, é o diagnóstico do médico, mas é perfeito, é o cenário perfeito para ser gerado um milagre, para ser gerado um testemunho e o teu nome ser glorificado. Por isso eu quero te pedir, Paizinho, ser com a tua filha, restaurar as forças da tua filha, restaura, Pai, em nome de Jesus, as forças da tua filha, para que ela possa, Pai, glorificar o teu nome. Pai, abençoa a tua filha quando ela for fazer, Senhor, os exames, quando todos os procedimentos que ela tiver que passar. Passa com ela, Pai, em nome de Jesus. Restaura as forças da tua filha, de tal forma, para quando ela entrar, Senhor, quando ela for no médico, quando ela for em algum lugar, ela encontrar com alguém na sala de espera, ela possa abrir a sua boca e testificar que ela chegou no limite dela, mas tu tens aparecido com um milagre na vida dela em tudo, desde o momento do tratamento, desde o momento da força, porque se a Gilvanda acorda hoje, Pai, se ela está respirando, se ela entra nessa sala, já é motivo de nós glorificarmos o teu nome. E eu tenho certeza e fé, Pai, do milagre que tu vai estar fazendo na vida dela. Porque logo no início, quando ela foi diagnosticada, Pai, com tudo isso que ela está vivendo. Pai, Senhor, tu me mostrou que estava abrindo caminho no meio do mar para tua filha passar. E eu creio, Pai, que ela já está na metade e que falta muito pouco para ela chegar em terra firme novamente. E o teu nome será glorificado. Por isso eu quero te pedir, restaura as forças da Gilvanda, Pai. As forças físicas, as forças das suas emoções, as forças do seu espírito, para que cada vez mais, Pai, a tua filha esteja em prontidão, Pai, para glorificar e testificar do que tu estás fazendo na vida dela. Pai, eu coloco, Pai, a vida da Gláucia. Eu coloco, Pai, em nome de Jesus, as suas emoções. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, tu conheces, Pai, o limite na sua vida sentimental, o limite na sua saúde, o limite nas suas finanças, mas eu declaro em nome de Jesus o teu poder,
agindo, Pai, sobre a vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus o teu mover sobre a vida da tua filha. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco, Pai, o pedido de oração da Tátila, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro, Pai, do pedido de oração da tua filha, que é um pedido, Pai, pela vida da tua filha Érica Marques, que perdeu seu esposo. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai. Vai ao encontro da família, Pai. Pai, consola o coração daquela família. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por esse consolo, Pai, de Ti, sobre a vida, Pai, daquelas pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, eu quero colocar diante de Ti, em nome de Jesus, a vida da Eunice. Eu quero te pedir que Tu vá ao encontro da Tua filha. Pai, olha para Tua filha, Pai. Tu sabes o que ela está passando. Pai, em nome de Jesus, olha, Pai. Olha para o filho dela, Pai. Tu sabes. Tu sabes, Paizinho. Eu quero te pedir que, assim como Ana entregou o seu filho a Ti, a Eunice hoje ela está confiando e entregando o seu filho diante da Tua presença. Que Tu vá ao encontro dele. Pai, eu coloco também o meu pedido de oração. Eu clamo a Ti, Paizinho. E eu te peço que, em nome de Jesus, que Tu venha ao meu encontro. Porque eu tenho certeza, Pai. Eu tenho fé e certeza de entender que essa atmosfera dessa sala hoje é uma atmosfera de intercessão, mas é uma atmosfera de milagre. E assim como eu orei pelos pedidos de oração de cada um aqui, eu tenho certeza e fé para crer. Para crer e eu declaro cura. Cura, Pai. Assim como em um cenário improvável, em que os médicos já me diagnosticaram, já me desenganaram, mas eu continuo crendo porque eu tenho vivido milagres, Pai. Vivido milagres de não precisar tomar corticoides, de não precisar viver cheia de remédios, de tantas coisas. Eu já vivo milagres, Pai. Eu sou o milagre. Por isso eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que aquilo que eu ainda preciso, tu sabes, faz sobre a minha vida. Eu oro sobre a minha casa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida do meu esposo. Eu coloco diante de ti seus sonhos, seus projetos. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu coloco em nome de Jesus a nossa casa, Pai. Coloco, Pai, em nome de Jesus, Pai, a nossa vida diante da tua presença. Eu quero repreender todo o mal sobre a minha casa, Pai. Eu quero orar pelas famílias de cada um aqui também, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus um novo tempo, Pai. Um tempo de milagre, porque a casa de Elcana foi marcada com milagre através, Senhor, de uma mulher que não se deixou paralisar diante de um limite, diante de um cenário. E nós cremos e profetizamos em nome de Jesus que nós não pararemos, que nós não iremos recuar, que nós avançaremos, porque tu estás conosco e nós não iremos temer. Tu não nos deste um espírito de temor, mas de ousadia. E nós somos ousados a clamar, a bater, a persistir, mesmo que as pessoas não nos entendam, mesmo que somos tidos às vezes como loucos por orarmos tanto, mas nós cremos no teu poder. Nós cremos, Senhor, na tua glória. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua glória, Pai. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu possas, Pai, ir ao encontro de cada família, Pai. Pai, nós vemos que essa é uma era em que muitas famílias, Pai, enfrentam muitas dificuldades, mas nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu milagre, Pai. E eu quero, Pai, declarar e profetizar que haja milagre, milagre, Senhor. Milagre, Pai,
na vida de cada um aqui. Milagre, Pai, em nome de Jesus, que o nosso limite gerará milagres, gerará testemunhos e nações e gerações serão impactadas através do que tu estás fazendo sobre a nossa vida. Eu oro, eu oro também, Pai, e coloco, Senhor, aquele movimento de oração de 1 milhão de mulheres. Senhor, quero te pedir que, em nome de Jesus, que tu conduza, Senhor, aquele evento sábado. Envia os teus anjos estratégicos, guarda cada pessoa que vai sair da sua casa para ir até aquele lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, se manifesta ali também, Pai. Pai, coloco diante de ti essa nação. Coloco diante de ti, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, em nome de Jesus, clamamos pelo Brasil. Pai, o Brasil está aparentemente, aparentemente quase estéril, né? Com tantas coisas acontecendo, com tantos limites, Senhor, limite na economia, limite na política, limite nos valores, limite, Senhor, nos princípios dessa nação, mas nós cremos que nós estamos, enquanto nação, no momento oportuno de vivermos um milagre, porque para ti nada é impossível. Eu quero clamar, eu quero orar e crendo no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode orar sim, Tátila. Fique à vontade, pode orar. E se tiver mais, deixa o Espírito Santo te conduzir. Se quiser orar por mais alguma coisa. Tá bom, vamos orar então. Pai, eu dou graças ao Senhor por esse momento aqui de unidade do corpo de Cristo, da tua igreja, da tua noiva, diante da tua presença em oração. Obrigada, Senhor Deus, porque existe um espírito de serviço uns aos outros, de amor, e isso é lindo, isso glorifica e exalta o teu nome, aponta para ti, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos, nessa manhã, a vida da tua filha Ínglice, que está nos servindo através da sua vida, e colocar a saúde dela diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque em todo o seu sistema imunológico, para que o Senhor toque em todas as suas articulações, Pai, em nome de Jesus, vai operando a tua cura, ministrando o teu milagre. Obrigada porque o Senhor tem sustentado ela até aqui, com poder e com graça. Obrigada porque até aqui o Senhor tem a ajudado, Pai. E mesmo diante do quadro, diante do diagnóstico, ela tem vivido, tem desenvolvido as suas atividades, isso tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu venho te pedir que o Senhor estabeleça um equilíbrio fisiológico santo do céu sobre as suas células, sobre os seus anticorpos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o seu sistema endócrino também, por conta das medicações, Pai. Vai na frente da tua filha e que os médicos se confundam ao realizar os próximos exames, que eles se confundam ao observar o quanto que a sua filha está bem e que está havendo um equilíbrio sobre o seu corpo, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pela vida do seu esposo, por essa nova estação que ele está entrando. Vai com teu filho, toma na mão dele, Pai, dá visão, discernimento, direção vinda do Senhor sobre como ele deve agir em relação aos seus clientes, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa, Pai. Eu oro declarando saúde, saúde física, saúde emocional e espiritual. Eu oro declarando avanço, prosperidade do alto, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelo cuidado do Senhor, pelo livramento do Senhor. Entra, Senhor Deus, com providência, dando ordem aos teus anjos a respeito da vida da Ínglice, da vida do seu esposo, da sua casa, aqueles que são os seus, tudo que leva o nome dela, Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a respeito da vida da Ínglice, Pai. Eu oro pedindo a ela, Senhor, pedindo que o Senhor seja um rio de águas vivas que flui do seu interior, Pai, que jorre fontes eternas dos seus lábios, do seu coração, da sua mente, Pai, em nome de Jesus, que flua a água da vida do interior da tua filha, dos lábios dela, que quem estiver perto dela receba essa água da vida e tenha sede da sua alma saciada
por ti, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ainda por cada pessoa que está nessa sala aqui. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe a vida da irmã Silza, Pai, fortalecendo a fé da tua filha, abençoando a vida da irmã Cíntia Mota, essa missão que o Senhor está dando para ela, estar ali ao lado dos seus vizinhos, nessa reunião de oração. Pai, em nome de Jesus, que essa missão de partilhar o Evangelho avance e que o Senhor alcance os corações daquela cidade, Pai. Algo que parece pequeno, mas que na verdade diante do Senhor é grande, porque uma vida para o Senhor vale mais do que tantas outras coisas. Então, que o Senhor abençoe ela com esse coração missionário que o Senhor está partilhando com ela nesse tempo, Pai. Louvado seja o teu nome, que o coração dela ame as almas perdidas e que os seus lábios proclamem as boas novas de salvação, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da deputada Grace Elias. Peço que o Senhor abençoe a tua filha. Abençoe, Pai, a sua casa, abençoando e guardando, livrando de todo mal, livra de toda retaliação, de toda investida das trevas, Pai, porque a tua filha está em batalha, dia após dia, lutando por essa nação, essa terra que o Senhor ama, essa terra de Vera Cruz, Pai. Então eu peço, guarda tudo que leva o nome dela, seu esposo, seus filhos, e Pai, em nome de Jesus, mostra para ela as alianças que ela precisa fazer, as pessoas que ela precisa ter por perto, Pai, em nome de Jesus, dê à tua filha estratégia vinda do alto, livra ela de toda cilada das trevas ali dentro do Congresso, Pai, em nome de Jesus, aquelas companhias que por engano tentam se aproveitar, vai livrando a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a vida da tua filha Edna. Eu olho para ela, Senhor Deus, e vejo algo firme, uma firmeza, um estabelecimento de fé. Eu não sei sobre o que se trata, mas que em nome de Jesus o Senhor vem estar abençoando ela. E obrigada porque ela tem estado firmada no Senhor, que é a rocha eterna, Pai. E que ela permaneça em Ti, mediante as adversidades e lutas que vierem sobre ela, que ela permaneça firmada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Eudislane. Pai, eu peço que a alegria do Senhor seja a força da tua filha, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, que ela se lembre do Senhor ao acordar, que ela se lembre do Senhor ao dormir, que o Senhor seja o primeiro pensamento da Eudislane e o último também, Pai. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor enche o coração dela neste dia, nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Francele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, a missão que o Senhor está entregando para a Francele, neste dia, onde ela estiver, nos espaços sociais onde ela estiver inserida, Pai, que ela sempre aponte para Ti. Abençoa a sua família, abençoa a sua casa, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Também pela vida da Gilvanda. Pai, em nome de Jesus, vai entrando com poder e graça na saúde da tua filha, Senhor. Opera também a cura completa e que ao estar ali na consulta, nos tratamentos venosos que ela estiver fazendo, ela veja, Senhor, o teu sangue entrando na vida dela e ministrando cura, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que os anjos do Senhor batalhem por ela, que não seja ela batalhando, mas que sejam os anjos do Senhor guerreando pela vida da tua filha, e que nesse momento difícil, de luta, o Senhor se manifeste, que isso seja por testemunho da vida da tua filha, para a honra e para a glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós vejamos a boa mão do Senhor. Nós já sabemos que o Senhor está agindo, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que os nossos ouvidos não ouçam, mas eu te peço, Pai, que os médicos também possam ver esse resultado nos exames da tua filha, vejam a mão do Senhor. Eu vejo o poder do Senhor saindo da tua mão sobre a vida da irmã Gilvanda. Eu vejo o poder saindo de ti sobre a vida dela, sobre a sua saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da irmã Gláucia, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre ela também, que a direção do Senhor venha sobre a sua casa. Pai, eu percebo que existe algo sobre a sua família, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, e que o Senhor venha dar direção a ela sobre como ela deve agir dentro da sua casa, dentro do seu lar, de maneira que ela possa agir como uma ajudadora idônea, como uma mulher edificadora,
Pai, dá sabedoria, dá direção, estratégia, amor pelos seus, Pai, amor pela sua casa, pelo seu lar, ao cuidar das suas coisas, que ela não veja que é algo sem valor, mas que ela veja o valor de estar cuidando daquilo que está dentro do seu lar, que o Senhor tem dado para ela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Caroline, Senhor, as suas decisões, as suas escolhas. Pai, que o Senhor dê a ela a direção e a sabedoria do alto para fazer as decisões acertadas, que glorifiquem ao seu nome, que apontem para ti, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Cris. Ó Deus, esse nome Cris certamente deve ser Cristiane, Cristina, algo que quando nós chamamos o nome da Cris, chamamos o Cristo vivo, ressurreto, aquele que morreu em nosso lugar, e que, Senhor, onde a Cris pisar a planta do seu pé, ela carregue a presença do Senhor, a graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Cris venha estar com seus olhos voltados para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que a Cris tenha um tempo de fome e sede pelo Senhor aumentado na sua vida. Fome e sede pelo Senhor, fome e sede pela tua presença, de maneira que onde ela estiver, ela exalte o Cristo que há dentro do seu coração. Em nome de Jesus, eu libero, Pai, esse novo tempo, um tempo cheio da tua presença, cheio da tua unção, sobre a Cris, que ela revele o Cristo que está na sua vida, no seu coração. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe a vida da Eunice. Eu me lembro da avó Eunice de Timóteo, que transmitiu os valores da sua fé para ele, e por causa dessa mulher, é a sua mãe, a mãe de Timóteo, Eunice, que também a Eunice possa transmitir os valores, o amor que ela tem pelo Senhor para os seus, que ela não retenha para si, mas que ela venha partilhar desse coração e desse amor, Pai, da tua palavra, que ela abra os seus lábios e profetize sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor, Pai, dentro do ambiente da sua casa, do seu lar, em nome de Jesus, que como a Eunice da Bíblia, ela seja também, nós declaramos isso sobre a vida dela em nome de Jesus. Pedimos pela vida da Zahri, Pai, abençoa a tua filha, o amor que ela tem pelos seus pequeninos. O Senhor tem dado a ela um coração compassivo, Pai, louvado seja o teu nome. O coração dela, ela tem chorado por aqueles que são vulneráveis, por aqueles que não podem se defender, por aqueles que têm sofrido. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem partilhado as suas dores com a Zahri, com a irmã Zahri, Pai. E isso é muito apropriado desse tempo, dessa última hora, que o Senhor tem escolhido algum dos teus filhos para partilhar as suas dores. O Senhor tem partilhado as suas alegrias, mas também tem partilhado as suas dores. Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé da irmã Zahri, Pai, fortalece o seu coração, a sua alma, e dá a ela uma unção de conquista, uma unção de avanço, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor vá à frente, desbaratando os inimigos e dando vitória a ela, e que tudo isso aponte para ti e redunde no louvor da sua glória, Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe também a vida da irmã Líria Franco, Pai. Cuida dela, cuida da sua saúde, da sua família, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos seus passos, livra ela de todo mal, dá livramento, que o Senhor seja o alto refúgio e o escudo da vida da irmã Líria, Pai. Em nome de Jesus eu te suplico. E, irmã Líria, peço que você medite no Salmo 121, sobre aquele que é o seu alto refúgio, o seu escudo, a sua fortaleza, o seu socorro em todos os momentos, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida da irmã Neide Guerra, Pai. Cuida da tua filha em todas as suas batalhas. Pai, em nome de Jesus, seja com a vida da irmã Neide. Derrama a tua unção, o teu óleo sobre a vida dela. Dá vitória em todas as suas lutas, Pai. Que a vida da irmã Neide seja cingida pela força do Senhor nessa manhã. Que não lhe falte, Senhor, a coragem e a força que ela precisa
mas que ela perceba que não vem dela mesma, vem do Senhor, Pai, pois o Senhor é o Senhor dos exércitos e a batalha é tua, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida da pastora Olívia. Obrigada pela vida dela, porque o nome dela, Olívia, nos lembra das oliveiras, onde o Senhor esteve ali clamando o Monte das Oliveiras, e de onde sai o óleo da tua unção, Pai, onde sai o azeite para a cura. Pai, em nome de Jesus, sabemos que muitas vezes a tua filha foi moída como as azeitonas foram moídas para sair o azeite, e que nessa manhã, Pai, ela receba do Senhor essa unção, esse azeite, essa cura do alto, Pai, aquilo que a tua filha precisa, dá para ela, Senhor, em nome de Jesus. Tem fluído da tua filha o azeite para abençoar outras vidas, e eu peço que o Senhor também derrame sobre ela e sobre a sua casa esse azeite, essa unção. Eu vejo uma ferida sendo cicatrizada através do óleo da unção do Senhor. E pastor Olívia, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor pela vida da irmã Rosa, que o Senhor traga sobre ela, Senhor, o florescer do Senhor nessa nova estação, um florescer de ti, Pai, abençoando ela em todos os seus caminhos, abençoando a sua casa. Em nome de Jesus, trazendo um novo tempo, uma nova estação, o tempo da chuva, o tempo da sequidão, perdão, o tempo da sequidão passou, vem a chuva serôdia do Senhor, trazendo um florescimento sobre ela e sobre a sua casa, e que ela esteja atenta àquilo que o Senhor está falando, à sua voz, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida da pastora Rosana, Pai, abençoe a sua casa, peço que o Senhor dê a ela a palavra que ela precisa nesse tempo. Eu vejo o Senhor colocando nos seus lábios uma palavra, uma nova palavra, Pai, que vem do seu coração, que vem do coração do Senhor para o coração da sua filha e que sai pelos seus lábios, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que o coração da pastora Rosana está unido ao teu coração e que o Senhor está partilhando com ela os teus segredos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a sua casa, seu esposo, seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, tudo que ela colocar a mão seja abençoado para a honra e glória do teu nome. Eu peço que o Senhor abençoe a vida da Val, Pai. Que a Val seja uma mulher cheia da unção do Senhor em partilhar a tua palavra. Que o coração dela seja tão apaixonado por ti, tão apaixonado pelo Senhor, de maneira que ela não consiga conter as palavras do teu evangelho. Que ela seja, Senhor Deus, uma anunciadora das boas novas do Senhor nesse tempo. Abençoa a sua casa, abençoa sua filha, seus filhos, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a sua filha. Eu não sei, mas qual é a sua história, irmã Val, mas eu creio que você precisa transferir esse legado de amor e abrir o caminho de paixão por Cristo, pela sua palavra, para os seus. E eu creio que esse caminho que você vai abrir, os seus irão caminhar, em nome de Jesus, um caminho de amor pelo Senhor, de adoração. Eu vejo adoração sendo colocada na sua casa, louvores, canções, e o Senhor sendo exaltado. Eu vejo canções sendo tocadas na sua televisão para adoração ao Senhor e ele sendo entronizado dentro do seu lar, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a vida da irmã Valéria Marques, Pai. Abençoa a sua vida, dando a ela a direção vinda do Senhor, Pai, dando a ela a tua bênção. Coloca a tua mão sobre a vida da tua filha. Derrama a tua unção sobre ela, Pai, a tua direção sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos neste dia. Pai, derrama a prosperidade do alto sobre a tua filha, sobre a sua casa. Pai, que ela seja uma mulher que exala o bom perfume de Cristo e que ela não se desanime diante dos obstáculos, mas que diante das dificuldades ela se fortaleça mais no Senhor, ela se agarre, ela esteja cada vez mais firmada na rocha, que as dificuldades, ao invés de derrubarem, pelo contrário, venham fortalecer e fazê-la crescer em ti, apontando e glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você gostaria de orar? Irmã Inglis, né? Que tá Irmã Inglis? tá orando. Amém, glória a Deus. Não, mas se ele sentir de orar, eu quero que ele ore pela vida da Cleusa. Cleuzinha tá lá em São Paulo, em missão. Pode estar liberado? Tá.
Amém, meus irmãos. Eu senti o desejo de ler um texto. Engraçado que eu pensei na pastora Cleusa, mas eu queria também liberar essas palavras sobre a vida da mãe Inglis, que estava aqui agora intercedendo, né? É, Em Isaías, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Lhes enviou para curar os enfermos e os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vocês edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Vocês comerão riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Eu declaro essas palavras sobre a vida das minhas irmãs aqui agora, Senhor. Irmã Inglis e pastora Cleusa, as filhas do Senhor que estão sempre diante dos seus olhos, sempre diante do Senhor, sempre batendo na porta celestial, sempre subindo aos tribunais do Senhor, clamando, rogando, se colocando no lugar de muitos. Pai, só tu sabes a dor que essas irmãs carregam. Só tu sabes o preço que elas pagam. E hoje, no nome de Jesus, numa maneira até mesmo de retribuição, numa tentativa de retribuição, porque de alguma maneira nós somos alcançados e abençoados pela vida das nossas irmãs, pois elas são um canal vivo do Senhor. O Senhor tem se manifestado e operado através delas. Obrigado porque o Senhor colocou tesouros em vasos de barro, apesar da simplicidade delas, apesar da maneira como elas se veem. O Senhor colocou um tesouro, Pai, dentro desses vasos. E eu oro para que o Senhor as fortaleça nesse momento, que elas sintam o seu espírito revigorado, renovado agora, Senhor, no nome de Jesus. Que elas sejam fortalecidas no Senhor. Que nesse momento a lembrança e a consciência delas sejam tocadas da certeza de que o Senhor é o Deus delas, que o Senhor é o Pai delas, de que o Senhor tem o domínio e o controle e tem a vida delas em suas mãos. E o Senhor conhece os detalhes da vida de cada uma delas, aquilo que gera aflição, aquilo que gera tristeza, ou até mesmo aquilo que gera alegria. E o Senhor conhece cada detalhe, Senhor. E o Senhor é aquele que está trabalhando e providenciando, porque o Senhor conhece os detalhes. Então, Pai, no nome de Jesus, que elas sejam, nesse momento nós levantamos as suas filhas, Pai, diante dos seus olhos, orando que o Senhor cumpra a tua palavra sobre elas, que o Senhor libere de fato, Senhor, um poder que vem do alto sobre elas, que leve elas além das suas próprias histórias, Senhor, que leve além, Senhor, de toda a realidade que elas viveram aqui nessa terra, de palavras que entes queridos liberaram sobre elas, e eu oro para que o Senhor as recolha nessa hora, Pai, nesse momento. Palavras que não estão alinhadas ao seu coração,
palavras que nada têm a ver com as coisas celestiais, nada tem a ver com os pensamentos do Senhor sobre elas. Recolha essas palavras, Senhor. Tira, Pai, da identidade delas. Mexe, Pai, até mesmo na mentalidade ou no DNA das suas filhas, mas que elas se levantem, Senhor, como um farol nesse tempo de escuridão. Que elas não retrocedam, Pai, 1 milímetro sequer, ó Pai. Que elas prossigam, que elas sigam adiante, pois elas sabem bem para o que o Senhor tem as chamado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dê um espírito de intrepidez sobre as suas filhas, Pai. As palavras certas, assim como o Senhor fez com Moisés. O Senhor age dessa maneira com seus filhos, o Senhor chama pessoas improváveis, pessoas que aparentemente não têm valor para essa terra, mas o Senhor conhece bem aqueles que o Senhor chama. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que elas sejam agora encontradas onde quer que elas estejam, Senhor. Que esse espaço, ou esse quarto, essa sala, ou esse quarto de hotel, o lugar onde elas estão agora, sejam tomados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que elas sintam agora o fluir do Teu poder, Pai, sobre elas, pois elas foram chamadas pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, por cada palavra que o Senhor declarou sobre elas na eternidade, quando elas ainda não tinham forma, Senhor. Mas o Espírito delas foi impresso, Pai, foi colocado, foi imprimido no espírito delas essas palavras. Eu oro para que o Senhor as cumpra. Eu oro para que o Senhor as levante nessa geração, nesse tempo, Senhor. Levando elas além, Senhor, de toda a realidade humana, de toda a realidade terrena, Senhor. De toda a experiência familiar desalinhada com os céus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca as palavras certas nos lábios de suas filhas ao proclamarem a tua palavra, assim como o Senhor fez com Moisés. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, que a tua palavra se cumpra, Senhor, sobre elas. Que elas edificarão lugares antigamente assolados, Senhor, lugares arruinados, pois o Senhor tem chamado elas como restauradoras, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Hoje nós levantamos elas diante dos seus olhos e nós pedimos que o Senhor coloque a sua mão sobre a cabeça delas e as abençoe e as chame pelo nome e derrame sobre elas o óleo da unção do Senhor para este tempo, Senhor, que se chama hoje, que se chama agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos isso sobre as suas filhas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Inglice. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente a todos. Deus abençoe. É algo muito forte quando eu estava iniciando a sala hoje. E eu sempre, quando eu vou ministrar, eu sempre peço para alguém orar. Mas hoje, quando eu pedi para o pastor Ivaldo orar, o Espírito ministrou algo muito forte hoje, que é justamente esse é o poder de quando nós oramos, né? De quando nós intercedemos e também quando nós pedimos para alguém interceder por nossas vidas. Quando eu peço para alguém orar, né? Eu estou é uma forma de pedir ajuda, é uma forma de dizer assim, ó, me ajuda e a ir ao Pai. E foi muito forte isso, porque o Senhor ele ministrou muito comigo enquanto o pastor Ivaldo orava sobre justamente isso, esse lugar, porque nós que intercedemos, né, estamos aqui todos os dias e sempre oramos, intercedemos por alguém, mas quando nós estamos nesse lugar também de tanto de interceder, mas também de pedir intercessão, de pedir oração, como é um lugar também de, como ontem, segunda, né, que o Senhor me levava a ver, de descansar, né? Enquanto o irmão ele orava por mim, eu fui sentindo um alívio muito forte. Hoje eu acordei com dor e eu fui sentindo um alívio muito, muito, muito forte, sim, né? E isso é o poder, né, das nossas orações, o poder de Deus se manifestando sobre as nossas vidas.
Então, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, sua família, a cada um que aqui está. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos. E que nós possamos persistir em oração e intercessão. E como hoje Deus muito falou conosco que o limite de Ana se tornou um milagre dela. Então entenda que o seu limite também se tornará um milagre. E as gerações serão impactadas. Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Bom dia e shalom a todos.